Em relação ao título do trabalho, a disputa pela questura do Sacro Palácio entre João e Triboniano, ou seja, nótulas acerca da elaboração do Codex Vetus. Eu até confesso que esse título talvez não corresponda exatamente ao trabalho que eu desenvolvi. Foi um título que eu escolhi e já tinha divulgado na semana anterior, para efeitos de fazermos aqui o nosso grande pôster, mas eu, enfim, nem sei se concluo por ter havido uma verdadeira disputa, né? E vocês vão ver que talvez o trabalho tenha se redirecionado. Além disso, como eu mencionei antes, é um trabalho que se debruça sobre a história interna do Corpus Juris, sobre os anais das comissões de elaboração, especialmente do Códex de 529, que se iniciou através da Constituição Haequae Necessário, de 528, e, enfim, por esse motivo não tem tanta ou tão vasta bibliografia, e muito menos ainda em língua portuguesa. Então, especialmente falando aqui das línguas que são compreensíveis, deixando à margem o alemão, que eu deixo para o Bruno e eventualmente vou requisitar a sua ajuda para uma pesquisa mais aprofundada. Eu encontrei aqui alguma bibliografia específica, designadamente um artigo em francês, Ernest Stein, Deux questions de Justinian et l'emploi des langues dans cette nouvelle, de 1968. E aqui em italiano, de um autor chamado Gianfranco Purpura, de 76, ou seja, uns anos depois, o artigo Giovanni di Cappadocia e la composizione della Commissione del Primo Codice di Justiniano. Enfim, são artigos específicos que falam sobre esses dois, João e Triboniano. Mas tem cortes diferentes, ambos são artigos interessantes. Para além de um outro estudo, esse sim, mais geral, mais específico, do Tony Honoré, que é um livro, na verdade, que ele publicou, chamado Tribonian, né? Um autor britânico. Então, essa obra é de 1978. Não trata precisamente ou exclusivamente sobre essa questão da comissão de elaboração em 528, mas, como é certo, alude e tangencia essas problemáticas todas. Então, Bruno, por gentileza, vamos dar sequência aqui, porque já estamos enrolando. Começo, então, fazendo um giro. Eita, parece que o PowerPoint aqui não está exatamente bom do jeito que eu visualizo no meu computador. Peço que façam um esforço para, enfim, espero que seja legível a todos. Para mim, não muito. Não, acho que vai dar certo. Eu, de qualquer forma, vou acompanhar a leitura aqui com vocês e fazemos dar certo. Bom, então agora fazendo um giro aqui, um panorama pelos antecedentes dessa comissão de elaboração, especialmente com a pretensão de incluir todas as pessoas e, em alguma medida, nivelar a todos aqui para os pressupostos principais para a questão que vai ser colocada, vai ser introduzida. Eu começo, então, dizendo... Obrigado, Bruno, pelo esforço aqui. Eu começo dizendo que o direito romano, como sabemos, não inicia em 530. Né? O Corpus Juris tão somente é responsável por cristalizar o que havia de melhor no direito clássico, na concessão da comissão de elaboração, e era, da mesma forma, aquilo que ainda era conveniente no tempo do direito justiniano. Mas esse anseio de se fazer uma compilação de iura, ou seja, fragmentos de jurisconsultos, e de leges, ou seja, constituições imperiais, é muito antigo. Remonta, aliás, a Augusto, Adriano e a outros tantos imperadores, né? O próprio Teodósio II. E, enfim, houve de facto várias constituições pré-justinianas, né? Tanto constituições exclusivas de leges, e aqui vamos aprofundar no Codex Teodosianus, mas também compilações de iura, de fragmentos de jurisconsultos, fragmentos selecionados de jurisconsultos. Enquanto esse anseio não ia para frente, outras soluções apareciam. Uma dessas soluções é a própria lei das citações, que na verdade limitava os jurisconsultos que podiam ser citados em juízo, ou aqueles que, enfim, correspondiam à verdadeira fonte do direito, e também ia nesse mesmo sentido o investimento de ius publicum respondendi a determinados jurisconsultos,
de modo que nem todos, portanto, pudessem ser citados, ou que a opinião de todos não pudesse ser, não tivesse uma força de nível equiparado à lei, como havia ou como acontecia no época clássica. Bom, então, em relação a essas compilações pré-justinianas, é interessante referir que, mesmo em relação às instituições, já haviam instituições anteriores a 533. Né? Eram quaisquer manuais elementares, ou manuais feitos com essa vocação de ensino elementar do direito romano. Então, antes dessa, que é a compilação, o manual de direito romano por excelência, como há pouco eu referi, outras instituições foram elaboradas, assim como outros códex e outras várias compilações. Acontece que essas compilações, e agora já chegando nas duas compilações de leges principais anteriores ao Codex Theodosianus, eram todas compilações privadas, né? Compilações feitas por particulares, e os seus nomes, aliás, devem-se aos seus autores. É o caso do Codex Gregoriano, de 292, e o Codex Hermogeniano, né, que são devidas precisamente a Gregório e a Hermógenes. Em 438, alguém me ligou o microfone que pode fazer intervenção se quiser. Em 438, nós tivemos promulgada a primeira Constituição, essa sim, de caráter oficial, que é o Codex Theodosianus. E esse apanhado propõe-se a compilar as constituições imperiais desde Constantino até Teodósio II, portanto, datada ali de 438. Essas compilações, ou esses códex, como eram chamados pelos imperadores, ou códices, na melhor tradução, possivelmente, e não códigos, modificaram o texto de muitas das leges em questão de acordo com os assuntos, como é óbvio, né? E organizaram, talvez tenha sido esse o principal papel dessas grandes compilações. Para efeitos de contextualização, e agora já saindo dessa questão das compilações, em relação ao imperador Justiniano, ele nasceu em 482 e morreu em 565. Dito isso, daqui nós conseguimos extrair que entre 527 e 565, ou seja, o período do seu governo, do seu reinado, ele chegou ao poder com 45 anos e morreu com 83 anos de vida, que é, enfim, uma longevidade interessante. Mas já antes de ser imperador, Justiniano era cônsul e o maior conselheiro do seu tio, né? O imperador Justino I, que era, inclusive, pai adotivo de Justiniano. Criou-o como tal e foi essa a formação, a educação que ele teve. Então, Justino I sucedeu Anastácio I, salvo engano, e foi imperador por um curto período, entre 518 e 527. Quando Justiniano assumiu o trono em 527, em agosto de 527, mais ou menos 6 meses se passaram até a promulgação da Constituição Haec Quae Necessario. Ou seja, 6 meses indicam que esse plano de reformar todo o ordenamento jurídico, ou pelo menos de fazer uma compilação de leges que substancialmente transformaria a aplicação prática do direito, ou era circunstancialmente urgente, ou então já era um plano premeditado, um plano que já antes estava sendo amadurecido, né? Ou seja, ou o próprio Justiniano, antes de 527, tinha essa pretensão, ou então os próprios imperadores anteriores, voltando aqui a Justino I, ou até mesmo ao seu antecessor, já tinham essa ambição. Indo adiante, em relação às partes do Corpus Juris, apenas para que se faça um enquadramento, é preciso referir que o Corpus Juris Civilis não é um todo unitário, publicado de uma só vez, e, enfim, ainda que tenha essa vocação sistemática,
que seja um sistema orgânico interrelacionado, interdependente, ou seja, é preciso ler o digesto com as bases das instituições, e, enfim, o Codex também tem uma aplicação que a todo momento remete para o digesto e para o Manual Elementar de Direito Romano, mas essas partes do Corpus Juris Civilis, na verdade, enfim, são independentes, ou são interdependentes, e posteriormente foram compiladas através de coletâneas, também de particulares. Aquela que, na verdade, denominou o conjunto dessas obras de Corpus Juris Civilis foi a coletânea de Dionísio Godofredo, lá no século XVI, ou seja, em 1583. Isso tudo após a invenção da imprensa e após a necessidade de se dar títulos às obras, né? Ali, depois, no quarto final do século XVI. Então, em relação a essas partes que tradicionalmente são referidas, e lembrando, inclusive, que as novelae não foram verdadeiramente publicadas ou não foram oficialmente publicadas por Justiniano, aliás, isso decorre do próprio conceito das novelas. Nós temos ao lado delas as institutas, né, o Manual Elementar de Direito Romano, já referi, o digesto, que é, enfim, uma compilação de fragmentos de jurisconsultos dividido em 50 livros, o Códex e, por último, as novelas. A questão é que esse Códex que nós conhecemos hoje e podemos acompanhar nas nossas mais diversas coletâneas, é um códex que substituiu um códice anterior, designadamente um códex publicado em 534. Esse, posterior ao primeiro, chamado Codex Vetus, de 529. A questão é, por que esse Codex Vetus, que foi aquele primeiro a ser ordenado, ou cuja elaboração foi ordenada 6 meses após o início do governo de Justiniano, não apenas foi preterido, foi abrogado, como foi destruído. Nós sequer temos notícias, ou melhor, nós sequer temos conhecimento do conteúdo integral dessa compilação, né? Apenas temos notícias ou apenas temos conhecimento sobre o conteúdo desse Codex Vetus em virtude de um índice que, enfim, sobreviveu e, de alguma forma, permite a comparação do Codex Vetus com o conteúdo nas mesmas matérias do Codex Repetitae Prelationis, de 534. Bom, e agora já chegando no final desse enquadramento, em relação à comissão de elaboração, né, do Codex Vetus, esse de 529, que foi depois preterido, substituído pelo Repetitae Prelationis e destruído, como eu acabei de referir, nós muitas vezes temos, e aliás, além disso, temos também desconhecimento em relação a esse documento, esse diploma, mas muitas vezes temos a referência à comissão de elaboração através de 3 grandes nomes. Triboniano, que dispensa apresentações, questor do Sacro Palácio e talvez um braço direito de Justiniano. Aliás, refere-se muito que com a morte de Triboniano em 546, a qualidade das constituições imperiais, o que se reflete nas novelas, caiu muito, decresceu, e isso imediatamente, portanto, após a sua morte, que por acaso se deve a uma pandemia na década de 40 do século VI. Além de Triboniano, que é vulgarmente referido como, enfim, um dos pais do Corpus Juris, como é certo, sob o condão de Justiniano, referem-se muito também a Teófilo e a Doroteu, esses 2 professores, né, professores das principais escolas de direito da altura. Teófilo, professor de Constantinopla, e Doroteu, da principal escola de direito do Oriente, Beirute. Ou para os portugueses, nem sei se temos algum aqui presente, Berito, não é? E agora já chegando na questão principal que nos propomos a descortinar, ou pelo menos a desenvolver em alguma medida, eu selecionei aqui um excerto do grande professor Álvaro Dors, muito querido por alguns daqui, muito querido por muitos daqui, que, enfim, tangencia essas questões todas e bem nos enquadra na problemática.
diz o seguinte: Triboniano, que morreu em 546, ocupava o cargo de quaestor sacri pallati. Era um homem muito culto e que soube organizar o trabalho de maneira muito eficiente. Para o código, Justiniano deu a presidência da comissão a João da Capadócia, homem político, que conhecia mal o latim, mas para o digesto prevaleceu a maior competência de Triboniano. Para as instituciones, os professores de direito, Teófilo e Doroteu, foram encarregados. Que legal. Mas vale fazer alguns afinamentos em relação a essa explicação do enorme Álvaro Dors, que dispensa grandes predicados. O professor aqui dá a entender, em primeiro lugar, que esse códex, ou que o código que nós conhecemos, e foi elaborado pelo tal João da Capadócia, na verdade é o código de 534, o que não é verdadeiro. O Código de 534, aliás, e isso decorre da Constituição Cordi, que é a Constituição de promulgação do Codex Repetita Imperletionis, diz expressamente que era Tribuniano o responsável, o presidente dessa comissão de elaboração. Nada de João. Mas, para além disso, ele diz aqui que a presidência da comissão foi dada a João da Capadócia. E esse predicado, essa referência, João da Capadócia, não decorre de Constituição nenhuma. Não é? Ou seja, de onde a gente extrai que um político que não sabia latim foi o presidente da comissão de elaboração do Códex? Bom, então é isso que nós nos propomos enfim, tentar desenvolver. E peço ao Bruno a gentileza de passar o slide. Nice, muito bem. Então, em relação aqui, dando sequência ao desenvolvimento, voltando agora, já temos colocado a pergunta, eu lembro que o Codex Theodosianus foi a primeira compilação que revestiu o caráter oficial, designadamente compilação dedicada à seleção e à correção de determinadas constituições imperiais, visando-se a aplicação prática do direito e, como é certo, a minimização de uma possível confusão legislativa derivada da muito profícua atividade legiferante dos legisladores, dos imperadores do período pós-clássico, né? Afinal de contas, é possível que tenhamos tido aqui uma grande vulgarização e enfim, um aumento substancial na quantidade de constituições imperiais, precisamente em virtude do dominado e do assentamento da máxima de que a vontade do imperador, a vontade do príncipe, tem força de lei. E por esse motivo, enfim, até mesmo os rescrita, que eram respostas dadas a particulares, e todas as outras constituições imperiais, seja qual for o conteúdo, enfim, aumentaram muito, e isso exigiu uma seleção e um desenvolvimento em relação a cada uma dessas constituições imperiais. Os imperadores responsáveis por essa publicação foram Teodósio II no Oriente e Valentiniano III no Ocidente, né? E essa compilação, portanto, reúne todas as constituições imperiais publicadas desde 313 em Constantino até 438, sendo elas realmente ordenadas em ordem cronológica e divididas em 16 livros consoante as matérias. A importância dessa compilação foi enorme, tanto que as constituições posteriores a 478 foram designadas de constituições pós-teodosianas, né? Mas, enfim, isso que eu acabei de mencionar em relação à muito prolífica e prolífera atividade legiferante dos imperadores não cessou em 478, e isso exigiu, além de todas as transformações político, social e culturais do século V, que foi um século-chave, um século de transição, né? Inclusive em virtude da centralização do Império no Oriente, viu-se necessário a elaboração de uma nova compilação de leges,
Muito bem. E para esse efeito, nós temos 3 constituições muito relevantes. A primeira delas, Hae Quaed Necessário, de 528, é precisamente a Constituição que ordena ou que constitui a comissão de elaboração desse primeiro códex, como eu antes referi, 6 meses depois do início do governo de Justiniano. Então, depois nós temos em 529 a Summa Respublicae, que é a Constituição de promulgação do Codex Vetus, também chamado de Codex Primus. E, posteriormente, temos a mais famosa, essa sim, Constituição Cordi, de 534, que foi a Constituição de promulgação do Codex Repetitae Preventionis. Bom, essas denominações, apenas para fazer uma referência aqui, até de natureza, até por curiosidade, as denominações dessas constituições todas derivam, para aqueles que não sabem, das primeiras palavras das constituições imperiais. Então, é precisamente por esse motivo que, por exemplo, a Constituição Imperatorium é assim denominada, porque começa com Imperatorium Majestatem, enfim, e o mesmo ocorre com Hae Quae Necessário, Summa República e Cordi e outras tantas. Tanta, Deo Auctore, enfim. Então, essa é a forma que, no Baixo Império, encontrou-se para designar as constituições imperiais, ao invés de designá-las pelas datas e, enfim, designá-las pela numeração, porque depois de um tempo, talvez, isso se tenha tornado confuso, né? E dessa forma, talvez, e mesmo por esse motivo, a Igreja, até hoje, faz uso dessa forma de denominação dos seus documentos mais importantes. Bom, essa Constituição Hae Quae Necessário tem como epígrafe de novo códice componendo, ou seja, um novo código, um novo códice a ser composto. O comando para essa composição, dado a essa comissão de elaboração, era de utilizar diretamente as constituições imperiais dos códices precedentes, designadamente o Gregoriano, o Hermogeniano e o Teodosiano, e não os arquivos da chancelaria imperial. E, para além disso, como é óbvio, acrescentar todas aquelas posteriores a Teodosiano até 528, 529. Para além disso, eles expressamente tiveram a instrução e o poder, a prerrogativa, de eliminar todas essas repetições, enfim, como é exemplo, os prólogos, o nome dos imperadores, as homenagens todas que eram normais, elas todas podiam ser suprimidas e, para além disso, deviam ser modificadas, coligidas, interpoladas às constituições imperiais, consoante a pretensão da comissão de elaboração e, portanto, o espírito do direito justiniano. Bruno, por gentileza, pode passar. Bom, então aqui nós temos a Constituição que ordena ou que constitui a comissão de elaboração do Codex Vetus. E é interessante referir em relação ao texto do Codex Vetus que ele sequer chegou até nós, né? Conforme eu antes mencionei. A questão que nós temos a partir de alguns títulos do Codex Repetitae Preventionis, uma possibilidade de comparação, e isso tudo nos indica a diferença de conteúdo entre essas duas constituições. Eu aproveito para mencionar, em relação a essa página que vocês conseguem visualizar, que aqui, nessas primeiras linhas, geralmente isso se segue em todas as constituições de promulgação, é bastante comum, com exceção de uma ou outra, a menção ou a homenagem àqueles integrantes das comissões de elaboração. E nós temos aqui, logo no começo, ali mais ou menos na linha 10, desculpe, ali na metade da primeira página esquerda, a menção a Johannem, né? Sem qualquer dos predicados que antes foi referido antes, mas com algumas menções que vão ser bastante valiosas nesse desenvolvimento. Bom, então, quanto à derrogação, à preterição de um códex por outro, isso talvez
também possa ser imputado a importante atividade legiferante entre 529 e 533. Foram muitas as constituições imperiais promulgadas, mas o principal é que essas tinham um valor jurídico substancial, né? Era necessário lembrar que, entre esse período, entre 529 e 534, o próprio digesto, as instituições e outros importantes diplomas foram promulgados, e não é muito difícil de percebermos que o códex anterior deveria estar adequado, ou deveria estar em conformidade com a maior compilação de iura já feita na história. Para além dessas, também em 530, um documento bastante interessante foi promulgado, as chamadas Quinquagintadequiziones, né, de 530. Essas são clarificações ou são apanhados relacionados a determinadas querelas, a determinados pontos de dúvida do direito de então, de 530, e o teor dessas Quinquagintadequiziones também foi plasmado no digesto. Só para dar um último motivo, e para que não se acredite puramente que a preterição do Códex de 529 se deve a uma desqualificação completa da comissão de elaboração, que não é verdadeiro, mas muitas vezes é referido. A própria lei das citações, que eu já antes citei, de 426, foi referida, esteve presente no Codex Vetus de 529, mas a sua menção, na verdade, era totalmente dispensável depois da promulgação do digesto. Afinal de contas, o digesto trazia precisamente os fragmentos da iura com valor jurídico, aqueles que podiam ser citados. E por esse motivo, a lei das citações, que limitava a 5 juristas, a 5 jurisconsultos clássicos, não tinha razão de ser, e por esse motivo, no códex que conhecemos, a lei das citações foi suprimida. Bruno, por gentileza. Com todo respeito aqui a teu chimarrão, pode ir na calma também, porque eu sei que... Eu posso fazer só um comentário? Pode. Eu só trouxe colegas que talvez não... Desculpe, Pedro, eu acho que teu microfone está com alguma questão. Pode falar um pouco mais alto. Consegue me escutar melhor agora? Sim, sim. Pronto, é só porque reconhecem que há colegas que não passam os dias a estudar direito romano como eu faço. É só para fazer uma precisão que, na verdade, não havia proibição de citar outros juristas, segundo a lei das citações, mas tem que seguir 2 critérios. O primeiro é que a opinião desse jurista que não fazia parte daquele grupo dos 5 tinha que ter opinião reconhecida por um daqueles 5 e tinha que constar em documentos fidedignos. O que na prática resultava que ninguém estava nenhum no centro de 5, mas era só para fazer essa ressalva. Porque até mesmo é um pouco agressivo reduzir só aqueles 5 mesmo que outros juristas reconhecessem a opinião deles, tem a ver com o papel da autor, que acho que é uma interpretação do costume, mas eu não queria me desenvolver nessas veredas, era só fazer essa nota. Muito obrigado. Que baita, Pedro, te agradeço pela correção aqui, e aliás agradeço também pelo tempo para eu poder dar uma respirada. Então, indo aqui adiante no nosso raciocínio, que até o momento, e aliás, vendo aqui pela cara dos colegas, já deve estar bastante maçante, e provavelmente já estou me repetindo 1000 vezes, eu sigo mencionando aqui os nomes que são indicados nessa Constituição Constituição da Comissão de Elaboração do Códex de 529, e são muitos, né? Ou seja, aqui nós temos a menção de 9 ou 10 nomes responsáveis por esse grande encargo, e o primeiro deles é precisamente o nosso João, né? Que é descrito como vir excellentissimus ex quaestore sacri nostri palati consularis et patricius. Ou seja, nesse momento, em 528, já não era esse senhor questor do Sacro Palácio. O questor do Sacro Palácio também está nessa lista. É o 5º nome, Thomas. Esse, sim, na altura, era questor, como nós vamos ver, tratava-se precisamente da primeira dignidade do Concílio Imperatores, e Triboniano, na sequência, também figurava presente,
mas não tinha um cargo de chefia ou um cargo de presidência, como exerceu subsequentemente. Mas a questão a saber é o quão importante era ser o questor do Palácio Sacro, ou o que isso significava na prática, e por que motivo Thomas, questor na altura, foi preterido, ou a presidência foi confiada a João, que na verdade foi questor em um período anterior. Por gentileza, Bruno. Realmente o PowerPoint, e obviamente por falha minha, não me ajudou muito, mas espero que seja legível pelos colegas. E eu aqui começo referindo, portanto, que nessas constituições de elaboração, a maioria delas faz a menção a grande maioria desses nomes. Muitos deles são comuns a essas constituições de elaboração ou constituições de promulgação das partes do Corpus Juris. Em relação, portanto, ao questor do Sacro Palácio, eu aqui coloquei que ele traduz, ou esse cargo traduz a primeira dignidade, ratione officio, ou seja, em razão do seu cargo, em razão da sua posição, no Concílio Imperatores, que era precisamente a cúpula, o órgão de cúpula mais importante na burocracia imperial. De acordo com Sebastião Cruz, e aqui eu começo a citá-lo, o alto cargo de Questor Sacri Palaci foi introduzido por Constantino. Tinha a missão de ajudar o imperador na feitura das leis e em tudo que se relacionasse com o direito, uma espécie de moderno ministro da Justiça. Em matéria de normas jurídicas, era considerado o intérprete oficial da vontade do imperador. O intérprete oficial da vontade do imperador, ou seja, aqui nós temos legum interpres, legum peritus, vox legum, e por último aqui nós temos juridicus questor. Essa última denominação serve precisamente para delinear a diferença entre o questor do Sacro Palácio e os questores da Antiga República, que na verdade tinham um cargo, enfim, um cargo presente nos cursos honorum, mas não era um cargo tão importante, um cargo tão ilustre quanto esse. Bom, essas duas séries de cargos que eu aqui referi, na verdade, também começaram com Constantino. A primeira delas talvez tivesse uma natureza mais política ou mais burocrática, e a primeira delas mais voltada para enfim, a elaboração legislativa e ao funcionamento interno do Sacro Palácio. Portanto, em relação a essa primeira, nós temos prefectus praetorio, prefectus urbi, magister militum, prepositus sacri cubiculi, e é precisamente o prefectus praetorio, a posição cineira em relação a essa tabela, e contrapunha-se a outra que eu mencionei por segundo, que tem como posição cimeira o questor sacri palaci. É interessante mencionar que nós antes já deparamos com uma figura chamada João da Capadócia, que exercia precisamente essa função de prefeito pretório, e não de questor do Palácio Sacro. Em relação ao Triboniano, que desde 528 é citado, ele, na verdade, figura como magister officiorum, que é, na verdade, na linha de sucessão, o segundo nome mais importante. Isso de 529 até 532, né? Período em que ele, portanto, foi formalmente o braço direito de Justiniano, mas depois da revolta de Nica, voltou a ser magister officiorum. Muito bem. Então, tendo feito essa pequena distinção, vamos partir aqui para... Por gentileza, Bruno, vamos partir aqui agora para tentar encontrar já essa caça de personalidades. E em relação a esse João, que eu antes mencionei, presente na Constituição Haec Quaestorium, é interessante mencionar aqui que um autor chamado Pietro de Francisti, ele sublinha um aspecto muito interessante, designadamente um antagonismo entre o João e o Triboniano.
ele não apenas destaca que havia um gap intelectual, ou seja, que um deles era mais douto, mais conhecedor da lei, enfim, tinha uma biblioteca jurídica fantástica, mas que o João e o Triboniano eram verdadeiros inimigos políticos. Isso leva à ideia de que a Constituição de 528, que constitui uma determinada Constituição, uma determinada comissão, era, na verdade, composta por burocratas e desconhecedores do direito, enquanto a segunda, aquela composta a partir de 530 para o digesto e em 534 para o Códex que ficou, o Códex repetido de hoje, essa sim era a Constituição formada por doutos professores. Essa sim era a Constituição formada pelos melhores juristas, jurisconsultos possíveis, né? Agora, parece até que existe uma tentativa de desqualificação do primeiro João, aquele de 529, isso tudo para facilitar a questão da preterição do Códex Vetus, a sua substituição, né? Parece até que tenta-se mastigar e imputar ou desqualificar a primeira comissão de elaboração, precisamente, enfim, sublinhando que Triboniano era muito mais competente, obviamente não duvido, não discordo que fosse, mas exatamente para dizer que esse era o exclusivo motivo para que a Constituição, para que o Códex de 529 tenha sido apagado do mapa. E como nós sabemos, não é verdadeiro. Como nós sabemos, entre 528 e 534, enfim, determinantes acontecimentos jurídicos se verificaram e talvez a elaboração do digesto não estivesse nos planos iniciais desse empreendimento jurídico que foi idealizado possivelmente por Justiniano, né? Então, era natural que o Códex tinha que estar conforme a maior população de jura já feito, e por esse motivo não é necessário desacreditar a comissão de elaboração do Codex Vetus, né? Mesmo porque a maioria dos membros citados em 528 encontram-se presentes em constituições subsequentes. A questão é que, em relação a esse João, que era questor do Sacro Palácio, ou melhor, ex-questor do Sacro Palácio, em 528, pouquíssimo se sabe. Pouquíssimo se sabe. Mas, não obstante sabermos pouco em relação a ele, daqui nós não podemos deduzir que ele, na verdade, é uma outra personalidade contemporânea, ainda que tenha o mesmo nome. E ainda que também temos mais informações em relação a essa outra. Quanto a essa comparação de personalidades, uma obra que é muitíssimo interessante para a historiografia e bastante cara à historiografia jurídica, inclusive, são essas chamadas prosopografias, que são, enfim, grandes obras, geralmente em língua inglesa, elaboradas de forma semelhante a uma enciclopédia, em ordem alfabética e, enfim, como se tivessem vocábulos, mas ao invés, contém nomes, personalidades. Então, nessas prosopografias, nós encontramos, por exemplo, todos os Joões, de 527 a, enfim, 800 e tanto. E essa obra, portanto, é bastante valiosa e permite-nos, pelo menos, especular ou conjecturar de uma forma cientificamente fundada. Então, em relação a esse João no Códex, ele é expressamente encontrado aqui nessa prosopografia que é feita pela Universidade de Cambridge. Tá? Ele é o nosso João 68, ou seja, é um João diferente dos outros 67 anteriores e dos Joões que lhe sucedem na obra, e são muitos. Então, eu deixei aqui um pedaço dos Joões laterais apenas para visualizarem, sem prejuízo de, enfim, de que nós também apontaremos a outros também com base nessas prosopografias, para que se possa visualizar que realmente é uma lista infinda e essas obras monumentais são valiosíssimas para a nossa pesquisa jurídica, ou histórico-jurídica, com melhor precisão. Aqui disse precisamente que o Johannes, 68, era um QSP, Questor Sacri Palácio. E disse, inclusive, que ele o era antes de 522, 523, o que, na verdade, aponta, portanto, para os imperadores, peço desculpas pelo barulho aqui atrás, pelos imperadores
Justino I e Anastácio, antes referidos. Para além disso, é interessante referir aqui que eles fundam também a sua menção a sua individualização na menção do Códex de 529 e a sua menção na Constituição Raico é necessário em 528, né? Então, uma outra informação valiosa que também se retira daqui, mas na verdade nos aponta para outro documento valioso, é que ele na verdade estava vivo em 535, né? E aliás, se a gente pesquisar, especialmente em língua inglesa, não se sabe quando morreu. E talvez a morte dele seja uma explicação, enfim, possível, a morte ou a doença dele seja uma possível explicação para ele ter sido preterido nas comissões subsequentes. Mas nas novelas, especialmente na novela 35, no parágrafo 1º, temos aqui uma referência a vários questores sacripalaci que precederam a Triboniano. Então, refere-se a Procópio, a Thomas e também a esse João, e dá a entender precisamente, ao contrário de um outro que já estava morto, e é por esse motivo referido de uma forma mais solene, que em 535 ainda estava vivo. Bruno, por gentileza. Bom, então, feita a referência ao João no digesto, e esse PowerPoint, enfim, revela-se cada vez pior, cada vez... Obrigado pelo esforço aqui, Bruno. Nem sei se ajuda aqui, mas de qualquer das maneiras, é interessante lembrar que nas constituições de promulgação das partes subsequentes do Corpus Juris, também era mencionado um determinado João. Aliás, aqui na nossa Constituição Tanta, famosíssima, celebríssima Constituição Tanta, no parágrafo 9º, João é mencionado entre os outros 16 membros da Constituição, da Comissão de Elaboração do Digesto. Então, aqui por primeiro, nós temos Triboniano e Constantino, que são o Iri Excelsi, e esses sim são referidos como, enfim, altos funcionários da burocracia imperial, são os braços do imperador. Depois, na sequência, nós temos, e também com muitos predicados, muitos adjetivos, os 4 professores, ou 4 principais professores, Teófilo e Cratino, são referidos como Virum Illustrium, Magistrum et Iuris Peritum, né, professores de Constantinopla, e depois Doroteu e Anatólio, professores de Beirute, conforme já antes referidos, também todos eles com grandes referências individualizadas. Aliás, em relação ao Doroteu, é interessante que até se fala sobre o seu pai e o seu avô, para se provar e atestar da sua capacidade jurídica, da sua qualidade como jurisconsulto. E depois, num bolo único, outros tantos nomes são mencionados, outros vários nomes que, na verdade, enfim, partilham das mesmas características ou são referidos de forma genérica. Designadamente, aqui nós temos, vou acompanhar no meu resumo que acho que está melhor, Stefano, Mena, Prosdócio, Eutômio, Timóteo, Leônida, Leôncio, Platão, Tiago, Constantino e, por último, João, né? Da mesmíssima forma, nas constituições Cord, de 534, e a própria Dede Nobis, de 533, né, que também, enfim, orbita ao redor do digesto, temos a menção a esse mesmo João. Então, disse aqui de forma geral e aplicando-se a todos eles, são jurisprudentíssimos, acho eu, né? Prudentíssimos, quid patroni, quid sunt causarum apud maxima sedem prefecturae, quae orientalibus praetores presidet. Pegando aqui uma tradução da própria Dedit Nobis, esses nomes todos, que são colocados lado a lado, poderiam ser traduzidos da seguinte forma: são doutíssimos homens, sendo todos eles defensores de causas perante os gloriosos prefeitos dos nossos sacros pretórios,
e gozando merecidamente para todo o mundo de fama e de sabedoria. Com justiça, foram considerados por nós como dignos de participarem de tão grande empreendimento. Bom, então a questão é saber o presidente da comissão de elaboração de 528, agora colocado ao lado de tantos outros como meros causídicos, como meros advogados ali que se apresentavam perante o prefeito do pretório. Será que, enfim, seria razoável esse decréscimo de prestígio investido a essa pessoa? Enfim, e exatamente em virtude dessa formulação das constituições imperiais, eu acredito que a consequência ou a conclusão que nós podemos tomar é exatamente essa que foi perfilhada pelo senhor Antônio Henrique Seco, no Manual Histórico de Direito Romano, datado de 1848. Ele diz o seguinte: a diferença de designações nos leva a crer que sejam dois indivíduos. E também porque não é de presumir que, sendo o redator principal no código, fosse depois empregado em um lugar tão secundário. Que é muito corroborado com, e agora novamente me arvorando nessa obra historiográfica interessantíssima, é corroborado com a referência aqui na prosopografia. Esse aqui é o nosso Ioannes 9, e disse o seguinte: era um advogado um advogado do prefeito pretório do Oriente, e era um membro da comissão que trabalhou no digesto, né, lá em 533. Bom, então pronto, aqui disse inclusive que ele foi exatamente o 11º dos citados nessa comissão, ao lado de outros tantos. A questão é a seguinte: tendo sido referido ao lado de Mena e Constantino, todos esses advogados práticos, e por esse motivo eram muito bem-vindos na elaboração do digesto, ou seja, eram causídicos, por mais prestigiados que fossem, foram escolhidos pelo prefeito pretório. Esses mereceram uma vaga, conforme o próprio Justiniano diz, pelo mérito que tinham, pela fama que tinham, e não pelos cargos que exerciam. A questão é, desses, é certo que nenhum deles pode ter exercido um cargo de cúpula no Conselho Imperial. Nenhum deles, portanto, já tinha antes feito parte da burocracia imperial. A questão é a seguinte: e esse prefeito do pretório que nomeou esses 11 advogados que elaboraram o digesto? Quem é? Como eu antes já referi, e na verdade aqui a gente já começa a se confundir, Bruno, por gentileza, é inacreditável, mas o nosso prefeito do pretório também está, ou também faz parte dessa grande confusão. O nosso terceiro João é esse, João da Capadócia, e talvez seja um dos únicos em relação aos quais se tem informação, um dos únicos em relação aos quais tem essa verdadeira bibliografia. Ele é amplamente citado, precisamente em função dos cargos que exercia e, enfim, da relevância do período, né? Não apenas por conta do corpus juris, mas antes de se ouvir falar do corpus juris civilis, as pessoas ouvem falar de transformações religiosas, transformações políticas, como é o caso da revolta de Nica e outros tantos acontecimentos, enfim, centrais no século VI da Antiguidade, ou centrais no século VI do Império Bizantino. Então, esse João, na verdade, é citado pelo Álvaro Dors como responsável pela elaboração do Codex Vetus. Bem lá atrás nós tínhamos visto isso. E outros tantos autores vão nessa mesma onda. Isso, inclusive, em virtude de um artigo, enfim, um artigo de um autor chamado Gianfranco Púrpura, mais ou menos de 1968, e ele fala precisamente sobre, enfim, o protagonismo desse Giovanni da Capadócia, que teria sido responsável pela elaboração, precisamente porque é o único João em relação a quem se tem grande conhecimento, né? Ou seja, porque o responsável pelo código se chamava João, e por quê?
Um contemporâneo a esse chamava-se João e também fez parte do Palácio Sacro de Justiniano, então imputamos os créditos todos a esse senhor, mas isso na verdade é um equívoco. O artigo que na verdade funda essa tese chama-se Giovanni di Cappadocia e la composizione della Commissione del Primo Codice di Justiniano. Enfim, em relação a essa questão, mais uma vez recorrendo à prosopografia, aqui sim nós temos o Ioannes, conhecido como Cappadocian, né? Ou seja, João da Capadócia ou João o Capadócio. E ali embaixo nós temos a referência de que esse João era muito mal referido, ou seja, ele tinha uma fama muito má em relação aos seus contemporâneos e, obviamente, subsequentemente ainda muito mais. Então, lá embaixo disse, inclusive, que ele recebeu uma educação muito rudimentar. É precisamente por esse motivo que o autor que eu acabo de mencionar fala que ele teve tinha um conhecimento parco do direito romano clássico, e não duvido, esse João provavelmente pouco sabia de direito, era, afinal de contas, um político e um militar, e disse, inclusive, Álvaro Dors perfilhou esse entendimento, que o responsável pela elaboração do Codex Vetus não sabia latim. A questão é, João da Capadócia é uma personalidade famosa, e até peguei aqui a página do Wikipédia para ilustrar que, enfim, realmente existe ampla bibliografia em relação a ele, especialmente em língua inglesa, e em relação a essa prosopografia, nós não temos um parágrafo, 3 parágrafos, nós temos 7 páginas sobre o nosso João da Capadócia. 7 páginas. Aliás, né, é bastante interessante saber que esse João da Capadócia foi exilado no Egito, exatamente por ter participado do assassinato de um bispo, né, o bispo Sísicus, mais ou menos em 540. Então foi exilado no Egito, e com a morte de Teodora em 548, ele foi novamente convocado a Constantinopla por Justiniano. Nem vou mencionar aqui o nome da Teodora, que era polêmica, como só ela, e provavelmente também tinha, enfim, grande papel, grande protagonismo nessa fofoca, ou nessa grande confusão do Sacro Palácio. João da Capadócia, portanto, era uma personalidade famosa e importante no século VI, porque era político e era militar, mas nunca foi, e isso é bem documentado, questor do Palácio Sacro. Então, ele exerceu, sim, um cargo de cúpula e, enfim, exerceu um cargo de cúpula. É provável, inclusive, que ele tenha, sim, algum antagonismo com Triboniano, afinal de contas, em 533 e 532, que era um tempo político bastante conturbado, os dois disputavam a maior influência em relação ao imperador. Os dois disputavam o posto de grande conselheiro ou maior influente em relação às decisões políticas tomadas por Justiniano. É provável também que o nosso João da Capadócia pouco soubesse de direito, né, mesmo porque não sabia latim, e que Triboniano fosse verdadeiramente um tipo jurídico, ao contrário de um tipo político, né, aquele tipo bastante conhecido por nós, né? Então, um articulador, uma pessoa que tenta influenciar dessa forma. Então, Triboniano provavelmente era um homem muito mais douto e com artifícios políticos diversos, artifícios políticos que se afastavam e antagonizavam em relação a João da Capadócia. Agora, enfim, avançar que ele teria sido encarregado de, em primeiro lugar, consolidar as constituições imperiais desde Adriano e depois coligir, adaptar, corrigir e, enfim, alterar toda a legislação em latim, presidindo essa comissão, é bastante diferente. Vendo aqui se eu tenho mais alguma importante referência em relação a isso. Quanto a essa confusão de nomes, e para que se registre que não é uma, enfim, confusão da minha cabeça ou uma forçação de barra, a confusão de nomes era absolutamente natural na antiguidade.
Quantos Johannes não tivemos? E a prosopografia, enfim, ilustra bem essa questão, né? Aliás, como não bastassem 80, 90, mais de 100 Joões no século VI, nós temos também um outro João da Capadócia. Convido-vos a pesquisar, aí podem pesquisar no Wikipédia, por exemplo, um chamado João II de Constantinopla, conhecido exatamente por João da Capadócia, né? Então, esse segundo era clérigo e, enfim, é referido como patriarca de Constantinopla, e foi uma figura bastante importante na história, precisamente em virtude de acontecimentos religiosos, mais ou menos nesse ano de 530. Então, bom, daqui nós já podemos partir para as nossas conclusões, e eu até tenho medo de ter passado demasiado do tempo. Eu também não quero aqui aventar ou arriscar emplacar uma tese mirabolante, né, de que, enfim, houve realmente três Joões diferentes. Bruno, pode passar. Mas até vou buscar aqui, então, referir em alguma medida os pontos fracos dessa conclusão. Agora sim eu vou ler daqui, realmente vai ser indispensável a ajuda do Bruno. Não só, então essa aqui são as minhas conclusões e muito mais, talvez, especulações. Não só no período precedente, a 528, houve um questor sacro palácio de nome João, como também este é seguramente diferente de João da Capadócia. Isso aqui decorre precisamente de um artigo de um italiano que vai no mesmo sentido, mais ou menos em 1974. É provável que o papel de Triboniano tinha sido privilegiado a partir de 1530, data da Constituição de Autória. Ou seja, Triboniano, como questor do Sacro Palácio de Justiniano, passou a coordenar os trabalhos. Natural, né? Para além disso, é provável que não houve uma verdadeira disputa pessoal, mas uma troca de cargos natural, posto que João foi ministro de Justino, e, aliás, nas novelas, e isso foi referido aqui, eu esqueci de mencionar, disse expressamente que ele foi questor por muitos anos, né? Foi questor com muita experiência. A partir de uma determinada data, ele deixou de liderar todas as comissões a partir dessa substituição. Além disso, o facto de João ter sido mantido em posição cimeira na comissão de elaboração em um período de transição indica que ele já estava a par desses trabalhos, na qualidade de questor do Sacro Palácio de Justino, o antecessor de Justiniano. Agora, e está aí a grande valia possível desse estudo, é a questão de saber por que uma pessoa que não era questor do Sacro Palácio em 528 continuou com a presidência ou continuou com esse encargo de presidir a comissão de elaboração desse grande monumento legislativo. Bruno, último slide. Opa. Bom, esse dado talvez indique o anseio de elaborar um monumento legislativo grandioso, compilando leges e iura do direito romano clássico, coligindo e adaptando os fragmentos, visando a estabilidade da aplicação do direito. Talvez tivesse sido idealizado por Justino I, que morreu em 527. Isso, inclusive, é aludido por Sebastião Cruz. Ou seja, olha que interessante. Se a Constituição Haec Quae Necessario é de exatamente 6 meses depois do início do governo de Justiniano, e Justiniano, enfim, embora Justiniano desde antes já estivesse muito próximo ao imperador, que era seu pai adotivo, é provável que esse anseio, que esse projeto não fosse exclusivo desse imperador. Não estou também dizendo que foi uma grande coincidência e nem tirando mérito de Justiniano ou duvidando que ele tenha sido um grande legislador ou um grande incentivador. Aliás, Justiniano era, enfim, o último dos romanos, como se muito refere, precisamente porque ele era um falante nativo do latim, ao contrário de João da Capadócia. Nós duvidamos que João, presidente da comissão de 528, não tivesse conhecimento da língua latina. No exercício de ainda maior especulação, inferimos a atividade legiferante de Justino I, quantitativa e qualitativamente inferior à de Justiniano, óbvio,
que pode indicar a elaboração de trabalhos preparatórios prévios, de leges e de iura, dos quais poderia ter se servido a comissão. Mas então, se já estava nos planos, será que já não haviam trabalhos preparatórios? Inclusive, sob o condão ou sob a coordenação do nosso João Primo? A presente investigação respeitante a elaboração do Codex Primus Vetus e a identidade de João pode ter algo a dizer quanto à querela da romanística, respeitante a elaboração do digesto, que contrapõe, entre outras, a teoria do pré-digesto e a teoria das massas blumianas, na medida que busca descortinar qual era o escopo dos trabalhos legislativos e compilatórios anteriores a 530. O que é que se fazia antes de 530 no Sacro Palácio? Quem estava à frente dos trabalhos, da atividade legiferante, com o braço direito do imperador? Isso é, talvez, a grande valia desse estudo. Agora, eu estou, na verdade, criando uma grande tese mirabolante, né? Estou avançando, enfim, sem certeza nenhuma e sem uma pesquisa científica devida, que Justiniano não foi o primeiro a idealizar, lá no século VI, um grande monumento legislativo ou uma grande compilação jurídica. A questão é que o Justino sucedeu ao Anastácio I já com 68 anos de idade. Inclusive, disse que em grande parte desse governo, de apenas 9 anos, mais ou menos, Justino I estava senil. E ele foi, enfim, quase que controlado pelo seu filho adotivo, que já tinha 35, 36 anos. Ou seja, Justiniano, desde sempre, exerceu um protagonismo muito grande dentro do Sacro Palácio, como principal conselheiro e como cônsul do imperador antecessor. E, para além disso, é interessante destacar um ponto fraco nessa tese, que consta, inclusive, da própria Constituição Cordi, de 574, que traz, precisamente, uma referência também a João, em 534, mas nessa referência a João, aqui eu, na verdade, me faço valer da tradução do Corralo, não são grandes predicados imputados a esse ex-questor do Sacro Palácio. Aliás, ele é referido de uma forma muito simples, João. Ou seja, será que o João de 534 não era o mesmo João de 529, por esse motivo também o João do Digesto? Isso nos pode fazer concluir que não eram 13 Joões, mas 2. Agora, é certo o seguinte, João da Capadócia, político e militar, que mal sabia latim, não. Esse não esteve na comissão de elaboração do Codex Vetus. Bom, se é para especular, né, o plano de assinar um novo códice, ou seja, uma compilação de leges, se é para especular que esse plano, na verdade, remonta a Justino I, então talvez a gente até possa especular, em virtude do curto período de governo de Justino I, que esse plano, na verdade, era de Anastácio I, que foi governador até 518, mais ou menos. A questão é, eu, na verdade, estou trazendo muitos por que não? Por que não? Então, por que não? O que impede? E é verdade. Agora falta, como é certo, desenvolver uma pesquisa com rigor científico adequado para verdadeiramente fazer uma prova e atestar o porquê sim dessas questões todas e dessas teses que eu ousei aventar. Muito obrigado.